Olá amigos do canal Admoestando, tudo bem? Hoje é dia devocional em João e nós estamos aqui para continuar falando um pouquinho a respeito do Evangelho de João, que nós já estamos conversando. Se você está assistindo pela primeira vez, eu queria convidar você a deixar o seu like, curtir o nosso canal, inscreva-se no canal, clica lá no sininho para receber notificações. A cada novo vídeo você recebe uma notificação de que há um novo vídeo para você assistir, ok? Vamos lá para João capítulo 5. A partir do versículo 17 diz assim: Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer a si mesmo, senão aquilo que vir fazer o pai, porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles quem quer. E o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o filho do modo porque honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Nós chegamos num trecho de João aqui, onde Jesus ele fala um pouquinho sobre a questão de si mesmo. Ele dá testemunho dele mesmo, ele diz quem ele é, fala a respeito dele, sobre essa íntima relação dele com o Pai. Para os judeus era terrível eles ouvirem Jesus dizer que ele era igual a Deus, que ele era Deus como o Pai. Para eles era uma blasfêmia. E uma das primeiras verdades que ele coloca aqui nos primeiros versículos que nós lemos, então, que ele é coigual ao Pai. Nós temos muitas seitas que não creem, por exemplo, na divindade de Cristo hoje, nos nossos dias. Por exemplo, Testemunho de Jeová, Mormons, espíritas, os espíritas kardecistas, Testemunho de Jeová, Mormons, espíritas, e Seishonoye, são algumas das seitas que nós conhecemos mais assim, que não creem na divindade de Cristo. Para algumas, Jesus é um Deus, não é Deus, né? Outras criaram seu próprio testamento para modificar essa ideia e tirar a possibilidade de que alguém entenda que Jesus é Deus. João começa declarando essa verdade abertamente para qualquer pessoa mais leiga que seja entender. No princípio era o verbo, ou seja, o verbo já existia no princípio. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é uma verdade que nós começamos estudando isso em João, e nós só relembramos dela agora, mas o verbo era o verbo no princípio, ou seja, antes das coisas começarem, era o verbo era Deus, não era um Deus, era Deus. E o verbo estava com Deus. A Bíblia deixa claro ainda que sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, antes das coisas serem feitas, ele estava lá. Gênesis deixa bem claro esse agir do Pai, do Filho e do Espírito Santo na criação. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e Deus diz, haja luz. Ele diz, façamos, pois, o homem. Essa junção de Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade agindo na criação. Jesus é Deus. Jesus é Deus e a Bíblia deixa isso claro, e isso é terminante. E qualquer outra igreja, qualquer outra, vamos colocar isso melhor, qualquer outra seita que coloque essa verdade diferente, ele está torcendo uma verdade central da palavra de Deus. Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias, o ungido, o Filho de Deus que nasceu de uma virgem por concepção do Espírito Santo, e ele é Deus, Deus encarnado, assim como coloca João. Era Deus, estava com Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Então, o Filho é coigual, uma das verdades que ele coloca ali, que ele é coigual ao Pai, ou seja, ele está falando aqui a respeito de trabalhar. Os judeus estavam com problemas com Jesus em relação ao fato de ele ter curado alguém no sábado. E ele fala assim, o meu Pai trabalha até agora e eu também. E aí,
Deus não para de trabalhar. Essa é uma verdade que precisa ser colocada. Da mesma maneira que o pastor Hernandes Dias coloca que o próprio fogo queima, que a neve vai gear, Deus trabalha. O sol brilha, a luz brilha, o fogo queima e Deus trabalha. Deus não para de trabalhar. Essa é uma verdade sobre Deus que todos precisam e que devem saber. Ele trabalha. Nós falamos isso já no vídeo anterior. Tem uma frase do William Hendrickson sobre essa questão de Deus trabalhar e sobre o problema dos judeus com relação a essa fala de Jesus de ele ser coigual ao Pai. E o William Hendrickson coloca assim: essa afirmação de Jesus era ou a maior das blasfêmias que merecia ser punida com a morte, ou era a mais gloriosa verdade que deveria ser aceita por fé. Olha só, essa afirmação de Jesus, ou seja, que ele era igual ao Pai, era a maior das blasfêmias que merecia ser punida com a morte, ou era a mais gloriosa verdade que deveria ser aceita pela fé. Então, para os judeus, Jesus não era Deus. Mas Jesus vem falar essa verdade, que ele era Deus igual ao Pai. Os judeus perderam de desfrutar da proximidade, do contato com Jesus, porque essa rigidez deles, legalista, privou eles da graça. Privou eles da graça de Deus, privou eles da proximidade com Deus. Privou eles do acesso ao próprio Pai. Privou eles do acesso a Deus. Uau! Que o legalismo não nos prive. Que a nossa religiosidade não nos prive de nos relacionarmos com o Pai, com Deus, mediante Jesus, através de Jesus. Tem muita coisa para ser falada sobre isso. Nós vamos continuar falando sobre essa natureza de Cristo, sobre Ele falando a respeito dele mesmo. Uma das primeiras verdades é que Ele é coigual a Deus. Ele é Deus. Essas seitas, Testemunhas de Jeová, Seishonoye, Espiritismo. O Espiritismo não pode crer em Jesus como Deus, porque se Jesus é Deus e o sacrifício dele na cruz valeu, então a reencarnação cai por terra. Então Jesus não pode ser Deus. Ele é no mínimo alguém muito iluminado, que atingiu uma elevação de espírito tão boa que fez o que fez. Os mormons pregam que Jesus não era Deus, inclusive que não era nascido de uma virgem. Testemunhos de Jeová da mesma forma. Tem outro evangelho, outro testemunho, né? Outra Bíblia para provar essas mentiras. Enfim, Seishonoye, todas essas seitas não pregam e não creem na divindade de Cristo. Nós cremos. A Bíblia prega. Eu creio nisso. Creia, Jesus é Deus. Um abração para você, Deus te abençoe. E se quiser aprofundar essa discussão, vamos conversar. Vou colocar mais informações nos comentários, mediante as solicitações. Mas se você gostou, deixe o seu like, curta, compartilhe, marque seus amigos que podem se interessar por esse assunto. No mesmo canal aqui você vai encontrar todos os outros comentários a respeito dos outros capítulos e versículos de João anteriores aos de hoje. Um grande abraço, que Deus em Cristo te abençoe e até na semana que vem.